Estamos de volta nesta sexta-feira e a gente tem bastidor aqui no Morning Evil com a presença do cara que mais apura nesta emissora, Bruno Pinheiro. Afinal de contas, gente, alguns juristas assinam a carta para a indicação da juíza Amine Haddad como a substituta de Rosa Weber. Quem vai contar pra gente é o Brunão. Tudo bem, Brunão? Justamente, ótima semana, que bom está Brasília, estar com vocês aqui, né? Bom, já retornando, uma honra é minha. Retornando do recesso, que não teve um recesso, né? Articulações, reuniões, jantares, almoço, para tentar articular essa reforma e outros assuntos. Só que justamente esse assunto que é de olho na Suprema Corte, que é necessário um certo equilíbrio hoje de ambos os lados, né? Tanto do lado de apoiadores de Bolsonaro, de Lula, enfim. Então, diante disso, começa essa articulação sobre a substituta da ministra Rosa Weber. E existe hoje a juíza auxiliar, que é a juíza Amine Haddad de Campos, é uma juíza de carreira, iniciou lá em 99 e, diante disso, ela foi escolhida, está atuando hoje com a ministra Rosa Weber, que vai se aposentar em outubro, e essa articulação não é uma tarefa muito fácil, porque é importante alguns juristas indicarem, só que o convencimento a Lula é o mais importante, essa recomendação, né? Essa indicação. E aí a gente está acompanhando essa reforma, que quando começa essa articulação, o que está em jogo sobre essa reforma é justamente os ministérios onde estão as mulheres. Então a gente observa que tem uma dificuldade as mulheres continuar no governo. E isso está se repetindo na Suprema Corte. Uma dificuldade em indicar uma outra, que seja um substituto e continuar com essa mulher. Aliados que eu cheguei a conversar do governo, a ideia é indicar um homem e não uma mulher. Então é justamente isso, essa virada feminina que começa a se articular. Juristas assinando essa indicação, recomendando a juíza Amine Haddad de Campos como a substituta, viu, Paulo? Agora, Brunão, se tem uma coisa que o Lula não vai errar, é a indicação do Supremo Tribunal Federal, né? Visto todo o passado aí que nós tivemos, tudo que rolou. Ele indicou o Cristiano Zanin, que é alguém absolutamente ligado a ele, foi de confiança, advogado, né? De confiança e tal. E eu ouvi um bafafá, queria muito que você pudesse explicar pra gente, do nome do Flávio Dino como indicado para o Supremo Tribunal Federal. Isso é possível? Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 55 minutos na manhã desta sexta-feira. A gente está repercutindo aqui com o nosso queridíssimo Bruno Pinheiro, direto da Jovem Pan de Brasília, um dos caras que mais apura lá em Brasília para a gente as informações da política nacional. Quem será o substituto ou a substituta Exatamente. De Rosa Weber? E o que chama a atenção é que quando o ministro Dino ele é indicado, ele assume o ministério, ele começa a conceder entrevistas diariamente. Essa ascensão de Dino começou a chamar a atenção se era um tipo de campanha já numa indicação, uma clara tentativa de chegar à Suprema Corte. Só que isso acabou incomodando justamente as mulheres e alguns juristas, a virada feminina, para fazer uma defesa de continuar com essa cadeira de uma outra mulher. Ou seja, se a ministra Rosa Weber se aposentar e indicar um homem, a imagem do governo ficaria ruim. Então, o que está acontecendo hoje? Justamente isso. Recentemente, a gente observou que o ministro Dino deu uma recuada, ele começa a falar muito mais quando existe uma operação da Polícia Federal e não como anteriormente. Alguns acabam entendendo que ele se escondendo um pouquinho dessa repercussão seria para ficar um pouco de fora e começar a alinhar essa indicação. Só que realmente esbarra nessa dificuldade em se manter essa mulher. Então, eu cheguei a conversar ontem com alguns juristas, a juíza é do estado de Mato Grosso, ela atuou inclusive numa ação muito importante em resgatar cerca de 250 juízas do Afeganistão. Não sei se vocês relembram disso, ela atuou nesse resgate, então diversas atuações e que é um nome que está à disposição. Agora, quem vai resolver, quem vai aceitar será de fato Lula, com diversos nomes que já foram indicados. E o Rodrigo Pacheco nessa história toda? Existe uma articulação lá envolvendo a 8 de janeiro. Indicado? Sério? Existe esse papo? Um jurista, né? Jurista entende muito bem. Mas aí seria mais um acordo, né, Brunão? Sim. Porque o Rodrigo Pacheco não é Lula Futebol Clube. Seria um cara de confiança, né? Seria mais um acordo. Mas é Congresso Futebol Clube. Congresso. Mas depois que é indicado lá, acabou o Congresso Futebol Clube. Eles precisam de um Lula Futebol Clube lá, né? É que os nomes anteriores que o Lula, que aliados do Lula indicaram, exemplo do
a indicação de Michel Temer, da Dilma, não foi o Lula que indicou justamente. Então, numa reta final de vida, vamos dizer, do governo Lula, né, nos próximos anos, é importante indicar o nome que vai estar ao lado dele, que vai ter a confiança dele. Um já foi indicado e agora será essa oportunidade de indicar um novo ministro ou uma nova ministra. O ministro Edson Fachin já chegou a comentar que já imagina uma outra mulher na Suprema Corte, então começa já a enviar esses recados, só que aparentemente não é o que Lula está planejando neste momento. O Lula não está muito preocupado com indicações de mulheres, né? Ao contrário, ele está enfraquecendo as mulheres em alto escalão a todo momento. É o que a gente já comentava, né, aqui, Paulo, sobre essas reformas. Quando existe uma negociação, que essa reforma se tornou um instrumento, na verdade. Quando lá dentro do Congresso é observado que não tem o número de votos suficiente, se fala em uma reforma. E quando vai colocar as cartas numa negociação, justamente entra em jogo, uma coincidência ou não, os ministérios onde estão as mulheres. E isso, olhando no retrovisor, não muito longe, é um discurso totalmente diferente, sem dúvida, de quando chegou. Começou com a Marina Silva, de quando subiu novamente a rampa, né, que seria um tipo de governo com o maior número de mulheres. E hoje, quando começa essa articulação, as mulheres acabam entrando em jogo. Ô, Gabriel, qual que é a tua aposta aí para essa vaga da Rosa Weber? Acho que é uma pressão grande para uma vaga de mulher. É algo parecido com o que passa os Estados Unidos na sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, para a Suprema Corte. É algo que traz uma pressão social também muito grande para que haja mais mulheres no STF. Eu apostaria que, dessa vez, depois de contemplado uma vaga pessoal do presidente Lula com Zanin, acho que vai cair no colo de uma mulher. O que vocês acham, Rafa? Eu acho que o Lula não vai estar nem aí para essa questão de colocar, de manter uma mulher lá. Ele vai pensar no umbigo dele, boa, tocar o negócio para frente, porque ele tá ficando aí, digamos, com a bunda na janela. Então ele precisa de gente que fale a mesma língua, que blinde ele sobre possíveis ações que subam para lá. Ele não vai ceder nenhum tipo Agora, do ponto de vista político, vamos imaginar que não seja uma mulher e a gente fique entre dois nomes, Flávio Dino e Rodrigo Pacheco. E aí? Flávio Dino seria uma cota pessoal do Lula, não é, mano? Algo nesse sentido. Ele não contemplaria o Congresso Nacional. Não contemplaria o Congresso Nacional, contemplaria a esquerda, né? E não a... Peraí, gente, vocês estão cogitando a hipótese do Dino ir pro STF, é isso mesmo? Não é a gente. Tá sendo conversado. A Antônia, ela desperta. Ela tava dormindo, ela acabou de acordar. Mas hoje é sexta-feira, faça isso comigo não. Antônia, não somos nós que estamos repercutindo isso, é o governo, né? E olha, assim, pessoalmente, eu diria que a indicação do Cristiano Zanin é muito mais escandalosa do que seria do Flávio Dino, porque o Dino foi juiz, o Dino... Sim. É sério, Antônia. É porque o Zanin... O Zanin foi uma aberração. Foi um advogado pessoal. O Zanin foi uma aberração. Não tem como ser mais escrachada do que a indicação do Zanin, que foi advogado pessoal do Lula, toda o currículo anterior, a grande questão do Zanin. Já foi. Não tem mais como chorar o leite derramado. Agora temos... Não, meu Deus, eu tô ficando... Mas o que o Mano quer dizer, Antônia, é que o Flávio Dino, ele tem toda uma carreira focada na questão do meio jurídico. Né? Agora... Então ele tem aquele ponto lá que a Constituição exige, notável saber jurídico e tal. O Flávio Dino tem. E com esse recente gesto de acabar acelerando algumas investigações, é um gesto claro também que ele tem um conhecimento jurídico e tem uma força, uma capacidade de conseguir avançar em assuntos importantes na Suprema Corte. Então, é importante olhar que nesse momento tem muita gente almejando. Aliás, não é com qualquer indicação, né? Você chega na Suprema Corte e fica até os 75 anos, né? Então, é uma indicação de ouro. Não tem como você não fazer um gesto ou querer jogar para realmente chegar ali. Então, esses acenos do ministro Dino também é um aceno muito importante, mas, repito, independente se é homem ou de mulher, a palavra final será da cabeça de Lula. Eu vou falar uma coisa para vocês. É muito melhor, do ponto de vista de poder,
hoje em dia, você ser um ministro do Supremo Tribunal Federal do que um presidente da República. Claro. Isso eu não tenho a menor dúvida. Sim, porque, claro. imagine, nós tivemos, sei lá, o Zanin. O Zanin foi indicado com quantos anos? 40 e poucos anos? Ou já tinha 50? Acho, né? Mas, enfim, tem ministro lá que vai ficar 30, 40 anos da sua vida ali. Alô, Gil do Vigor! Então, olha, o Gil do Vigor deveria tentar ser ministro do Supremo. Ministro do Supremo, Gil, agora, Toninha? Porque é um cargo que tem muito mais relevância. É um cargo que tem muito mais poder durante vários governos. Então pode entrar Lula, sair Lula, entrar Bolsonaro, sair Bolsonaro. Zanin tem 47 anos. O cara vai influir de alguma forma, muito tempo. né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Bruno sobre o Flávio Dino, porque tem muita gente que fala que o protagonismo dele acende um ciúme na esquerda sobre o protagonismo político mesmo, né? Inclusive de uma possível colocação numa disputa presidencial, etc. Como é que você enxerga? É importante entender que antes do ministro Dino se tornar o ministro, ele foi eleito a senador. Ele é um homem articulado, né, no meio de nomes de uma elite da política da capital federal, ex-governador, é jurista, então isso é um conjunto que ajuda ele de fato. Então não é um nome que chegou, que veio se está se aventurando lá na capital federal, até porque o ministro da Justiça é um nome muito importante, né? Então essa indicação a gente vê... Tudo isso com ele aconteceu, tudo isso no Maranhão. Eu nem te digo o que acontece nas ruelas do Maranhão pobre. Ele não veio de São Paulo, ele não veio do Rio de Janeiro, ele não veio do Rio Grande do Sul. Ele veio aqui não é meu Zé Maria Trindade, não. O negócio é diferente. Aqui o buraco é mais embaixo. Vou pedir uma questão de ordem, pode pedir? Não, aqui, uma questão de ordem, pode ser? Questão de ordem, presidente. Aqui é na cotovelada, aqui você tem... Começa a falar e não para, senão já era. Uma coisa é você vir de uma grande metrópole como uma São Paulo, outra coisa é você... em terra de cego, caolho é rei, bebê. Desculpa te cortar. Não, é isso. Já não sabe mais o que tem que falar aqui por quem não é paulista ou carioca. Desculpa, viu? Mas você falar que ele veio do Maranhão e não veio do Rio, dá uma olhadinha na safra de político que vocês exportam pro Brasil aí do Rio de Janeiro. Chamou na China. Tá feio o negócio. Divide a tela e coloca a trilha. Debate. Divide a tela e coloca a trilha, Glauco, por favor. Cadê aquele à vontade. ringue? Por favor, de um lado Gabriel Azevedo, do outro Leire Fontinelli. Por favor, vamos discutir então a contribuição dos cariocas para a política nacional. Não, vamos parar com calma aqui. Primeiras damas, vamos ceder às primeiras damas. Eu não estou defendendo os políticos do Rio de Janeiro, não. Eu já te disse que o Rio de Janeiro não tem jeito. Entendeu? Assim como todo o Brasil. Agora aqui que vocês estão falando do Flávio Dino, como se ele fosse uma pessoa... Gente, eu sou nordestina, tá? Eu vim do Aiá. O negócio já travou. Antônia é tudo, viu, gente? Olha só, eu sou nordestina. Eu sei o que acontece nas ruelas do Maranhão, meu amor. Em terra de cego, caolho é rei. Pra você ter ideia, o Mão Santa é um cara muito querido em Parnaíba, que é meu lugar lá, litoral do Piauí. O Mão Santa já se candidatou, falou que ele é uma via também. Ele se colocou à disposição para vir presidente da República. Entendeu? Bota o Mão Santa para dirigir o Brasil, para você ver. Aí vocês estão cogitando umas coisas que tá me dando vontade de arrumar a mala e atravessar o México, o Rio, apesar de eu ter visto, o Rio é nada, gente. Tô ficando com medo disso. Calma, Antoninha. Então, você pode criticar uma pessoa pelos atos de gestão dela, pelo desconhecimento, tudo bem. Mas você simplesmente falar, ele é do Maranhão, você desrespeita o Maranhão, entendeu? Então, assim, você pode virar e falar, não, cara, eu discordo dele disso, eu discordo dele daquilo, eu discordo, beleza. Mas falar, não, eu sei o que acontece no Maranhão. Ora, me ajuda, todo mundo sabe o que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais. O Brasil tem problema de toda sorte. E eu acho que, assim, isso faz parte, desculpa, o Flávio Dino, ele tem, sim, inúmeras qualidades. Se você pegar todos os governadores brasileiros e os feitos de governos locais, Eduardo Leite, Flávio Dino e tantos outros, à esquerda e à direita, vão ter méritos. Eu acho que ficar só com a birrinha, porque não é do nosso time, ou não pensa como a gente pensa, é meio que reduzir... Não tem negócio de birrinha não, Gabriel. Estou falando de coronelismo, não tem negócio de birrinha. Eu não tenho birra com ninguém, não. Existe uma coisa chamada fatos. Contra fatos não há argumento. Mas até nesse aspecto, Antônia, o Flávio Dino, vale lembrar, ele se elegeu governador rompendo um ciclo de décadas de poder da família Sarney no Maranhão.
Exatamente. Inclusive, quando ele perdeu a eleição, ele chegou a questionar alguma coisa dos resultados eleitorais. Deixa eu agradecer a participação do nosso queridíssimo Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Gostou de participar do Morning? É diferente, no finalzinho, né? deu uma assustada, mas ele tá com fiquei tranquilo. Né? É normal chegar num ambiente assustado e ficar de boa, né? Eu cheguei de boa e fiquei mais assustado no final, mas é tranquilo. Você assim, né? Se você tivesse que escolher uma pessoa para se trancar numa sala em 4 paredes, seria o Zé Maria Trindade ou a Antônia? Prefiro... Eu não vou responder. Pensou na cama da gata. Direito de me manter calado. Abstenção, viu, Paulo? Abstenção aí. Antônia, chama o Bruno na cama da gata. Prefiro pular na janela. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Abraço. Valeu. Obrigado. Olha só, gente.